E eu vou repetir o versículo primeiro, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o versículo que nós tiramos como sendo versículo áureo do texto para a nossa reflexão. Uma pessoa feliz, ela canta. Há um ditado secular que diz: quem canta seus males, nesse plano, né? E nós, evangélicos cristãos, nós louvamos a Deus com a alma, com o coração. E a pessoa que louva com tanta fervorosidade, que ele chega a suar, nos treme, e é muito bom louvar o Senhor. Numa situação difícil, se você conseguir cantar, após o término do cântico, você perceberá que o problema não é tão grande quanto parecia ser. Porque Davi, o homem que venceu todas as batalhas para Deus, Davi guerreava as guerras de Deus. E as guerras de Deus eram contra os malaquitas e contra outros povos de semelhante conduta, ou seja, eles eram adversários de Israel. E até hoje Israel está no meio de 5 inimigos. Ele está ali sozinho, esmagado, naquela terra que foi dada com o voto de Minerva de um brasileiro, chamado Aranha, não é isso? Então, ali, aquele pedaço de terra ali, onde está Israel, que foi em 1948, teve voto de Minerva de um brasileiro. E aquele povo que está ali, os israelitas, que vivem ali, hoje milhões, na época também eram numerosos, mas hoje o povo de Deus ele se espalhou muito em toda a terra, não só naquela época, mas também hoje o povo de Deus continua crescendo mais ainda. Mas existe uma nação eleita, uma nação que Deus escolheu para ser a base, para ser a coluna do cristianismo. E quer queira, quer não queiramos, o povo de Israel é o povo escolhido. A salvação é para eles. Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus, provado eles vão ter que descer que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor foi tão grande que Deus permitiu que através de Jesus nós fôssemos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Então nós, antes, gentios, quer dizer, não escolhidos, em princípio, pela misericórdia de Deus, ele permitiu que Jesus viesse ao mundo e nos ensinasse o caminho, a verdade e a vida, para que também nós fôssemos feitos filhos de Deus. Então toda pessoa que vive orientada pela Bíblia Sagrada, lê a palavra, come a palavra, se alimenta da palavra, vive a sua vida cotidiana de acordo com a palavra, essa pessoa é filha ou filho de Deus. Ninguém é filho de Deus por existir, mas o filho de Deus é aquele que se submete, filho é aquele que se submete ao seu pai e à sua mãe. Mas quando o filho não obedece pai e mãe, eu botei você no mundo, mas você não é o meu filho. Já ouviram alguém falar isso? Alguma mãe fala isso? Você é um filho. Se eu pudesse, se tivesse como escolher, como filho, você não seria meu filho. Então, a honra ao pai, ela é importante. E o 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, a vida longa é honrar pai e mãe. E que nós que honramos a Deus, a vida então fica maravilhosa, né? Então, é importante nós sabermos o que significa felicidade na essência da palavra. A felicidade ela é interior. E todo ser humano tem um interior que nada preenche. Nem riqueza, nem fama, nada preenche esse vazio que há dentro de cada cidadão. Só Jesus Cristo preenche esse espaço. E quem já aceitou Jesus, ou quem pretende em alguma época aceitar Jesus, antes que vá para retorne ao pó, essa pessoa estará com Deus. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, para ser filho de Deus, tem que vencer o mundo, vencer as intempéries da vida, vencer o vício, o pecado,
desfruta uma comunhão perfeita com Deus. E Deus, neste dia, nesta tarde, escolheu o nosso irmão ali, aqui de pé, para que venhamos falar especificamente acerca de Jesus Cristo. Não é sobre Maomé, não é sobre Buda, não é sobre Confúcio, ele vai falar sobre Jesus Cristo, a necessidade de Jesus Cristo como pão e água para a nossa vida. Porque a palavra de Deus é alimento completo para nós. Vamos então ficar de pé, vamos ouvir a palavra. Vamos orar. Irmãos, honras, ore para Deus. Aleluia. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te apresentar aqui o teu servo, Senhor, a qual você separou para trazer a palavra nessa tarde. Senhor, faz fluir os seus dias neste lugar, enche esse lugar com a tua glória, que a tua palavra seja revelada a nós, aos nossos corações, como uma brasa viva, Senhor, tocando nos nossos corações. Aleluia, Jesus. Mudando-nos e moldando-nos para aquilo que eu quero te fazer. Realiza a tua obra em nós, Senhor. Fala-nos, queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Assim estamos todos. Bem, irmãos, primeiramente, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração. Amém? Amém. Eu me sinto honrado de estar aqui na frente. Primeiro honrando a Deus, né? Que está trazendo a sua palavra. E agradecer ao nosso irmão José, que me convidou para estar aqui trazendo a palavra do Senhor nesta tarde. O que eu trago para os irmãos, né, que falou o meu coração, é da nossa dependência, a total dependência de Jesus Cristo. Sem Jesus nada somos, nada podemos fazer. Assim a palavra de Deus diz. Mas nós cometemos erros. Mas temos duas opções: arrepender ou não se arrepender. Eu trago alguns exemplos de homens bíblicos que erraram, cometeram um erro durante a sua trajetória de vida. Mas um deles, quando deveria se arrepender, ele teve remorso. Os outros dois se arrependeram e foram libertos, receberam o perdão de Jesus Cristo e a sua salvação em consequência. Eu não vou ler o texto, mas se os irmãos quiserem acompanhar, o texto está em João capítulo 13. Ele vai do 13 ao 20, onde nós estaremos falando de Judas Iscariote, de Simão Pedro e de Tomé. E eu começo com a introdução assim, meus irmãos. Você seria capaz de afirmar que vai chegar em casa hoje com vida? Você seria capaz de afirmar que vai perdoar o seu irmão em qualquer circunstância? Você seria capaz de afirmar, seria capaz de morrer por Jesus, caso fosse necessário? Responda para você mesmo. Eu trago para os irmãos 3 exemplos bíblicos de homens de Deus que não conseguiram cumprir com as suas afirmações em alguns momentos de suas vidas. O primeiro deles, Judas Iscariote, disse que não trairia, traiu, roubou 30 moedas de prata. Ele entregou Jesus. Foi usado por Satanás, porque Deus deu brecha, e quando há brecha, Satanás, ele entra, porque ele está ao nosso redor. E se abrirmos a brecha, se nós dermos espaço, ele vai entrar e vai provocar uma desgraça na sua vida, nas nossas vidas. Por isso, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor,
E pior, ele não se arrependeu. Ele teve remorso. Deus não quer que você tenha remorso dos seus atos errados. Ele quer que você se arrependa dos seus atos errados e não erres mais, ou não peques mais. É isso que nós aprendemos. É isso que nós precisamos obedecer. Simão Pedro é o segundo homem. Disse que daria a sua vida por Jesus e foi capaz de negar por 3 vezes. Jesus avisou ele antes. Quando ele debruçou no peito de Jesus, falou: eu dou a minha vida por ti. E Jesus falou para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus conhece os nossos corações, ele sabe o que passa nos nossos corações. Aleluia, Jesus. Ele transforma. Como é bom saber que Jesus conhece os nossos corações. Porque quando nós erramos e nos entristecemos, às vezes o irmão não acredita, às vezes o outro julga, mas Jesus conhece os nossos corações e Ele nos liberta. Aleluia, Jesus. Ele nos perdoa. Meus irmãos, Pedro negou por 3 vezes, mas este, ao contrário de Judas, se arrependeu e teve o perdão do Senhor e a sua salvação. Quem quiser acompanhar João 13, versículo 38, ele teve a sua salvação porque Jesus perdoou, porque ele teve uma atitude correta de arrependimento e não de remorso. O terceiro, Tomé. Este afirmou que estava disposto a morrer com Jesus, quando Jesus teria que passar pelo caminho de Betânia para visitar Lázaro, que a vida já havia sido chamado, que estava doente. Tomé olhou para os discípulos e falou: se Jesus morrer, vamos então morrer com ele. Estava disposto a morrer, ato de coragem. Mas quando Jesus caminhava para a crucificação, onde estava Tomé? Estava lá com os 10. Meus irmãos, às vezes nós falamos, eu tenho certeza disso, mas se o Espírito Santo de Deus não estiver atuando, você não pode afirmar, porque esses 3 afirmaram e todos 3 erraram. Todos 3 cometeram um erro. Só que um optou pelo remorso e suicídio. Este perdeu a sua salvação, porque os homicidas não entram no reino dos céus. Aí está a história. Onde estava Tomé? Na primeira aparição de Jesus, onde estava Tomé? Será que ele estava lá chorando suas mágoas? Será que ele estava, não sei, querendo desistir do caminho? Mas ele não estava lá. Mas Jesus apareceu aos 10, porque Judas já era morto e Tomé não estava. Jesus se apresentou aos 10, e quando os discípulos, amigos de Tomé, falou para ele, ele não acreditou, ele não creu. Por isso que Jesus repreendeu Tomé. Jesus repreendeu Tomé. Não seja incrédulo, Tomé. Crê é porque viste e creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Somos nós. Aleluia. Nós não vimos, nós não andamos com Jesus, nós não vimos as maravilhas de Jesus, nós ouvimos as maravilhas de Jesus, e nós estamos aqui seguindo esse Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós somos bem-aventurados pela graça e misericórdia de Deus, porque Ele deu seu único Filho para nos remir. Seu sangue precioso foi vertido na cruz por nós. João 20, versículo 29. Tomé, assim como Pedro, se arrependeu e obteve perdão, obteve salvação. Então as nossas atitudes,
O que acontece conosco depende das nossas atitudes. Se você cometer um erro, você vai pagar pelo erro que cometeu. Mas se você se arrependeu, você vai pagar também. Mas você tem um tesouro, a mansão celeste, você tem um reino, porque você se arrependeu e Deus conhece os nossos corações. Como estão agindo, irmãos? Porventura estamos traindo? Traindo, sim. Porque nós estamos aqui, estou pregando, mas será que eu estou lá fora? Fazendo o quê? Será que eu estou andando de acordo com a palavra e a vontade de Deus? Se não estivermos, estamos traindo, estamos negando. Será que nós estamos negando? Como Pedro negou? Ou será que estamos duvidando, como Tomé duvidou? Existem pessoas, infelizmente, que já não estão acreditando na vida de Jesus. Eles dizem, desde quando eu nasci, eu ouço isso. Mas eu digo para os irmãos, muitos já foram, para muitos Jesus já voltou. E se você não tomou uma decisão de andar, de trilhar os caminhos corretos, que será de nós? Jesus vai estar voltando, se amanhã eu já não estar mais aqui. Então Jesus já voltou para muita gente. Então a palavra que eu dou para os irmãos, sejam perseverantes na palavra de Deus. A Bíblia relata que somos bem-aventurados, mais que vencedores. Vou falar, irmãos, mais 3 exemplos de homem. E podem falar, glória a Deus, porque é para dar glória a Deus, é para dar aleluia, é para dizer amém. Elias venceu os 450 de Baal. Amém? Amém. Moisés atravessou o mar vermelho a pés enxutos, glória a Deus. Nós não vimos. Josué secou o Rio Jordão, aleluia, e atravessou. Sucessor de Moisés, homem de Deus. Nós não vimos, mas cremos, porque é a palavra de Deus quem diz. E você, meu irmão, o que tem atormentado? Sente remorso? Como Judas? Ou se arrepende? Como Pedro e Tomé? Se arrependa. Toma esses exemplos. Erraram, caíram, mas levantaram. Sigam esses exemplos de Pedro e de Tomé. De Judas não. Sabe por quê? Porque ele perdeu a salvação. Ele perdeu o que há de mais precioso. Aquilo que desde lá do início é promessa. Deus cumpre as promessas que faz. Amém? Deus quer te dar perdão. Não desista. Persista. Porque Deus é contigo. Pedir os irmãos que inclinem sua cabeça. Medita, meus irmãos. Medita agora na letra deste hino. Olha o recado, olha a mensagem. Mensagem maravilhosa, meus irmãos. Mensagem de promessa. Mensagem de que Deus está conosco, de que Ele quer nos ajudar. Aleluia. E de que Ele quer a nossa vitória. Oh Deus, aguenta firme, não desista, meu irmão. Lute.
crises acontecem. Meu irmão. Pessoas, Senhor. Não desiste nunca. Eu inspiro você, vocês me inspiram. Eu edifico vocês, vocês me edificam. Eu estou contando contigo. Aleluia! Deus está contando com a gente. Glória a Deus. Louvado a verdade, Senhor. Deus conta com a gente. O céu, olha, o céu inteiro se move, meu irmão. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Para ver a gente vencer. Ele quer vitória para nós. Ele não quer derrota como a derrota de Judas. Uma derrota de muitos que vão, que tomam um caminho diferente. Não tomam o caminho que está sendo anunciado. Infelizmente vão para o caminho errado. O céu inteiro se move. Deus está lá de cima olhando. Está olhando a gente aqui, lutando para vencer. E Ele nos dá forte. E eu peço a Deus abençoa nossas vidas, Senhor. Precisamos ser felizes, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Queremos ser felizes, porque nós somos mais do que vencedores. Porque nós estamos aqui, Senhor, medindo a Tua palavra. Nós estamos aqui procurando ser obedientes à Tua palavra. Oh Deus, queremos nos prostrar diante dos Teus pés, Senhor, te louvar, te adorar, porque só Tu é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Só Tu é digno. Aguenta firme, meu irmão, não desiste nunca. A tempestade, a dificuldade, a tribulação, isso vai acontecer, porque a palavra de Deus não mente, mas Ele nos dá suporte, nos dá inspiração. E assim nós permanecemos fiel e firme. Meus irmãos, Deus está contando com a gente. Amém. Glória a Deus. O céu inteiro se move para ver a gente vencer. Oh Pai, muito obrigado pela oportunidade, Senhor. Abençoa esses irmãos, Senhor. Aleluia. Abençoa teu servo, teu irmão José, que está à frente desse trabalho. Dê força a ele, sabedoria e discernimento, Senhor. E que esse espaço, Senhor, que foi separado para te cultuar, para te louvar, para te adorar, que ele continue, Senhor, com essa obra aqui terminada, Senhor, essa obra desses prédios, nós possamos estar em outra obra. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque nós queremos vencer no Teu nome, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Oh Deus, receba a nossa adoração. Receba, Senhor. Precisamos nos humilhar. Precisamos estar entregando as nossas vidas nas Tuas mãos e deixar bem coberto. Oh Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa o povo espalhado na face da terra. Cuida das igrejas, Senhor, espalhadas na face da terra. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido aquele irmão José na frente. Está devolvendo a palavra ao meu irmão. Amém. Glória. Obrigado. Muito fiel. Aleluia. Levante a mão, pois. Meus irmãos, Deus falou com cada um.
nesta tarde. E muito obrigado por vocês terem vindo, terem honrado o convite, a Jaqueline, Dailá, perdoe o nome, Amanda. Muito obrigado pela honra, por ter honrado o convite, a senhora lá com seu nome. Mas a todos, muito obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Vamos levantar nossas mãos para orar, para oração final. Aquele que tiver alguma necessidade, alguma enfermidade, qualquer coisa, um problema, uma dificuldade na escola, qualquer coisa, eis a oportunidade. Ora, o pensamento para que creia, que a palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ignoradas. Jeremias 33:3. Meu Pai, te damos muito obrigado, meu Pai, por essas palavras preciosíssimas, Senhor. O Senhor mandou, meu Pai, nesta tarde, meu Pai, para poder viver da tua palavra. Olha, meu Pai, nós somos servidores da palavra, meu Pai, que pode continuar buscando para ter mais, meu Pai, sabendo o jeito de vivendo, meu Pai. Abençoe cada pessoa aqui presente, seja uma necessidade de cada um. Ó, meu